Eu preparei um resumo bem sucinto, porque o objetivo nosso aqui é apenas fazer um bate-papo introdutório, já que esse assunto ele é bastante extenso e muito complexo, características, algumas extremamente subjetivas, e algo bastante dinâmico, como as relações humanas são dinâmicas, né? A gente falando de governança, a gente começa com a governança que a gente tem sobre a nossa própria vida e vai extrapolando, né? Ampliando camadas de relacionamento até chegar à governança corporativa e a governança geral, né? Pública. Mas estamos aqui na governança corporativa, né? Então, primeiro, é importante para a gente ter um norte, um conceito o mais objetivo possível a respeito do que seria governança corporativa. Esse é um conceito sistematizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Então, segundo este conceito, a governança corporativa seria o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria. Essa diretoria é aquela que a gente conhece como diretoria executiva, onde a gente tem o CEO, o CFO, que possam vir a fazer parte da diretoria executiva, conselho de administração. O conselho de administração estabelece a estratégia a ser perseguida pela organização, é o guardião da cultura organizacional, aquele que vem do DNA, às vezes dos fundadores. Nem sempre os fundadores ainda estão vivos, presentes no dia a dia da empresa, mas tudo aquilo que foi realizado, o modo daquela organização, daquela empresa, de fazer as coisas acontecerem, de realizar as suas atividades, conseguir os resultados que se propõem. Cada organização, cada empresa tem a sua forma de conseguir, às vezes lidando com as mesmas variáveis, com as mesmas dificuldades, direcionar a organização através de determinadas práticas, determinados valores. O conselho de administração ele escolhe a diretoria executiva, fiscaliza a diretoria executiva na realização daqueles objetivos e a aderência deles. É por isso que também que uma boa prática de governança corporativa, o Código Brasileiro de Governança Corporativa de Boas Práticas, ele se alicerça em um conjunto de práticas que, em geral, trazem bom resultado em relação à perenidade do negócio. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas. Esses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longa ação, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Segmento novo mercado. Um novo mercado exige os mais altos níveis de governança corporativa. Ele foi criado em 2000, o novo mercado tornou-se referência em transparência e respeito aos acionistas, claro que fazendo um parêntese, ainda de acordo com a introdução que eu fiz no início, e o que a nossa prática no dia a dia aí tem nos mostrado, não basta a empresa estar situada neste nível de governança corporativa sob o aspecto formal. Não existe uma garantia absoluta de que, por conta da empresa estar nesse nível de governança, que de fato o mundo perfeito em relação àquilo que a gente considera como ideal para um nível de governança desse tipo, um nível de governança mais alto, a gente tem a impressão de que tudo vai acontecer de acordo com o nosso interesse. A gente sempre fala, a governança é o critério mais importante, e a gente sempre fala que se pode encontrar empresas com bons resultados, que estejam em níveis mais elevados de governança corporativa, de preferência que nós consigamos entender o essencial, o básico, estratégico de cada negócio. E, mais importante de tudo, que haja um alinhamento de interesses entre os interesses dos principais sócios e os nossos como micro-minoritários. E isso deve ser observado tanto quanto
a consistência dos resultados econômicos financeiros que porventura venham sendo entregues ou não. Então, quais são as características que tornam o segmento novo mercado mais interessante? Primeiro é aquilo que a gente já fala aqui há bastante tempo. O Baster tem um famoso vídeo que fala sócio é ON, e justamente nesse trecho aqui, o novo mercado ele estabelece que somente a companhia que faça parte deste nível de governança corporativa somente pode emitir ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. Não tanto pelo voto em si, mas por estabelecer que todos os sócios têm o mesmo tipo de ação, com o mesmo tipo de proteção tag-along. Para o caso de mudança de controle, todos os acionistas, majoritários e minoritários, têm o direito de vender suas ações pelo preço ofertado. Esse é o tag-along de 100%. E em caso de fechamento de capital, a empresa deve recomprar todas as ações por um valor no mínimo igual ao de mercado. Isso que aconteceu agora com a Múltiplos, que o pessoal ficou louco e tal. No caso do novo mercado, o conselho de administração deve ser composto por no mínimo 5 membros, sendo que 20% desses membros serão conselheiros independentes à empresa. Deve manter no mínimo 25% das ações em negociação no mercado, que é o famoso free float, e divulgação de relatórios financeiros mais completos, incluindo as negociações de ações de companhia feitas pelos diretores, executivos, controladores. Aqui também inclui eventos com o mercado, teleconferências de resultado, Investors Day, apresentações institucionais, reuniões de APMEC, etc. e tal. E também pode-se dizer aqui bons sites de RI com material informativo, com um departamento de RI que responda aos questionamentos que porventura possamos ter, que nos esclareça dúvidas a respeito dos planos da empresa ou quaisquer que sejam. Nível 2 de governança corporativa é muito parecido com o novo mercado. No entanto, a principal diferença é que as empresas do nível 2 elas podem ofertar ações preferenciais. No entanto, essas ações preferenciais não têm poder de voto em situações críticas como fusões e aquisições. Outra diferença, no caso da venda de controle, aquele tag-along que foi estabelecido de 100%, ele cai para 80% o preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador. Empresas listadas neste segmento costumam buscar uma evolução para o nível no novo mercado, o que nem sempre é tão fácil devido à composição acionária da empresa. Isso é uma coisa que muitas vezes se pergunta: mas por que a empresa fulana de tal não vai para o novo mercado? Porque cada empresa tem o seu arranjo societário, a sua propensão a diluir o seu controle acionário ou não. Isso tem a ver com o segmento de mercado em que ela atua. Isso pode ter a ver também com a cultura organizacional da empresa, que ela tem funcionado dessa forma e tem assim criado um ambiente, um modo de fazer que funciona ali para aquela organização e ela não quer mudar. Além da possibilidade de um takeover mais hostil possa acontecer. Nível 1 é um nível que tem menos exigências, sendo que os únicos requisitos são apresentar algumas informações adicionais às exigidas pela lei, no caso do segmento tradicional, né, que é aquele que só concede tag-along de 80% para os acionistas ordinários, né, e não tem uma série de obrigações em relação à divulgação constante de resultados, materiais de apoio que os RIs normalmente divulgam. É claro que o Instituto do Novo Mercado e as melhores práticas vão meio que forçando aquelas empresas que, mesmo estando no nível tradicional, acabam procurando aperfeiçoar, mesmo que não sejam obrigados pelo regulamento, alguns desses mecanismos de comunicação e de harmonização entre as partes interessadas naquela companhia. Então, no nível 1 também se recomenda, né, um free float mínimo de 25%, e é considerado o primeiro passo para as empresas que procuram resolver adotar padrões de governança corporativa, além do que é exigido em lei, que é o nível tradicional. Claro que isso vai mudando e alguns aperfeiçoamentos vão sendo realizados aqui no aspecto formal aqui dos níveis de governança corporativa, que é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia aí como
investidor, pessoa física amador. Então aqui a gente também tem um novo nível que é uma forma de democratizar o acesso do mercado de capitais para aquelas empresas que alguns chamam de small caps. O nível Bovespa+, a diferença dele com os demais é que ele foi desenvolvido para atender pequenas e médias empresas que desejam entrar no mercado, abrir o seu capital de forma gradual. Isso é muito bacana. Uma empresa que entrou agora no Bovespa+, foi a rede de academias Smart Fit. Ela quer abrir aos poucos o seu capital, enquanto ela vai, com a maior parte do seu controle preservado, ela vai captando gradualmente recursos e vai expandindo as suas atividades e vai procurando perseguir os seus objetivos e planos de longo prazo. Para ser listada nesse segmento, a empresa ainda não pode ter realizado nenhuma oferta pública de suas ações e tem um prazo de até 7 anos para completar a abertura do seu capital, que é aquele mínimo de 25%. Ela tem também diversos outros incentivos, como isenções de taxa da Bovespa, que são bastante elevadas. O segmento Bovespa+, permite que a empresa realize gradualmente as mudanças necessárias para entrar no mercado, que não são poucas. É uma transformação imensa que tem que acontecer numa empresa de capital fechado para que ela esteja preparada para a série de exigências que ela vai ter que ter a partir do momento que ela abrir capital, na transparência, que ela já tem que estar vivendo aquilo dentro da organização para ela conseguir suportar e aprimorar os seus mecanismos de comunicação com o mercado, de transparência, de prestação de contas, que é uma coisa que as companhias de capital fechado não estão acostumadas a esse nível de exigência e essa tempestividade na prestação de contas e esclarecimentos que uma companhia de capital aberto precisa ter. Deste modo, o Bovespa+ funciona também como uma vitrine aos investidores que ficam observando e acompanhando o desempenho operacional e a evolução da governança corporativa na empresa. Na verdade, as exigências do novo mercado, elas muitas vezes colaboraram com o processo no sentido de fazer com que as empresas fizessem a transição daquela cultura de capital fechado, de não tanta transparência, não tanta prestação de contas que elas normalmente têm nessa condição, num preparo mais bem cuidado. Muitas vezes os fundos de private equity com grande experiência nessas transições têm feito um trabalho junto quando compram participações que lhe garantem assento no grupo de controle dessas companhias no processo, com o planejamento de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos abrir o capital, eles vão ajudando muito nesse processo, né? Foi boa, sim, a adoção do novo mercado. Claro que as normas elas foram tornando-se um pouco menos rígidas do que eram no início, já que foram muitas delas estudadas em função da realidade de mercados mais maduros do que o nosso. Então a coisa vai se adaptando à realidade do momento, né? E também às dificuldades que a governança geral também traz para o mercado de capitais aí, né? E também, obviamente, a concorrência de mercados mais desenvolvidos, né? A gente viu aí nos últimos tempos que, por exemplo, a PagSeguro preferiu abrir capital no New York Stock Exchange, onde ela tem acesso a muito mais recursos e pode captá-los de forma em montantes muito superiores ao que pode aqui a B3. Dentre aquelas empresas que a gente estiver estudando e procurando selecionar, sempre adaptada à realidade de cada um, a maior facilidade de entender determinado tipo de negócio do que outro, a gente pegando dentre empresas que têm entregue resultados econômico-financeiros de forma até o último ano que se pôde ver de forma consistente, a gente deve montar um time titular, né, em que o critério mais importante, às vezes, de desempate de você selecionar uma empresa dentre empresas boas, aquela que tiver a melhor governança, né? Você pode até escolher empresas boas, mas de preferência as que tenham governança excelente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até lá.
Então vamos começar a falar de governança. A governança é importante pelo seguinte, a governança é o primeiro crivo. Ela tende a tirar você das empresas que normalmente teriam algum problema de governança no futuro. E como que a gente identifica esse quesito? Primeiro de tudo, a gente tem que compreender um pouco o case da empresa, ligar no RI, ver quais são as vantagens competitivas, quais são os perigos da empresa, né? E aceitar sempre o risco e também determinar por que você quer ser acionista da empresa, qual que é a vantagem que ela tem, por que você quer pôr seu dinheiro ali em vez de deixar na renda fixa. Então tem que deixar bem definido, eu tô nessa empresa porque ela tem essa vantagem competitiva e o perigo dela é essa. Quase todas as empresas de bolsa, e como tudo na vida, tem os seus perigos. A gente tem que saber identificar qual é o perigo e monitorar ele. Feito isso, a gente vai monitorar a governança. A primeira coisa que a gente vai olhar é quem é o CEO, quem é os majoritários, quem são os diretores. Eles são pessoas que a gente confia, vão fazer uma administração que no longo prazo seja satisfatório, pelo menos para a gente. Essa administração, ela é alinhada com o acionista a longo prazo? Eles são conservadores? Porque as empresas, elas também funcionam mais ou menos como tudo na vida. Você quer ter um bom condicionamento físico? Não adianta nada você chegar e pegar uma semana e ir na academia, ficar 24 horas por dia na academia e ficar lá malhando lá que nem louco, não vai adiantar nada. É o processo que é o fator determinante, né? É a empresa vender bem o seu produto, fazer um bom lucro, ter uma boa geração de caixa, saber reinvestir a sua geração de caixa, pagar um dividendo para o seu acionista. É o processo mais conservador, mais demorado. De vez em quando, uma empresa pode pegar e fazer um movimento mais agressivo, mas ela para e espera que aquele investimento mais agressivo dá certo, dá o resultado pretendido, daí ela começa a fazer um outro movimento, né? Se você percebe uma empresa que ela começa, compra essa, compra aquela, movimenta isso, movimenta aquilo, né? O administrador chega e fala assim, a gente quer que a ação suba 500% em 2 anos, esse é o nosso plano, né? É sempre mais perigoso ter uma ação dessa. A gente confia na direção, confia nos diretores, e eles são alinhados, a empresa é alinhada com o nosso projeto de longo prazo. Vamos partir para o network, né? A gente começa a ligar na empresa, fazer algumas perguntas, se puder ir na reunião anual da empresa, vai. Porque daí você cria um relacionamento com a empresa. Se você precisa tirar alguma dúvida, sai alguma notícia na empresa, em vez de você ficar que nem barata tonta, você tem o seu canal ali que a turma já conhece você, para você tirar. A gente não quer nenhuma informação privilegiada, mas a gente quer um canal que seja sempre aberto pra gente tirar as dúvidas a quais a gente tem direito. Quando você começa a tentar esse canal e você percebe assim que a empresa não te atende, não te atende mal por telefone, não responde o seu e-mail, aí você tenta uma, tenta duas, tenta a terceira vez, na quarta você dá um esporro na empresa. Eu já cansei de dar esporro nas empresas, às vezes resolve. Se resolver, a empresa dela abre o canal pra você, tudo bem. Se não resolver, daí é um indicador pra você não ter sessão dessa empresa. Por quê? Porque você não vai ter um canal aberto com a empresa para você dirimir as dúvidas legais. A gente não quer ligar lá, perguntar quanto vai ser o lucro, aonde eles vão investir o dinheiro, nada disso. A gente não quer fazer essas perguntas, mas a gente quer falar assim, falaram que um diretor Y teve um problema na Lava Jato, é verdade? Não é? Tá entendendo? Esse tipo de pergunta a gente quer ter esse canal aberto. Depois que a gente abrir esse canal com as RIs, a gente começa a ver balanços. Os balanços tem que ser claro, que é de fácil entendimento. A mensagem de administração tem que ser realista, né? As mensagens de administração, ele chega e fala assim, olha, a gente espera que vai ter uma retomada muito grande daqui 6 meses. Daqui 6 meses você olha, em vez de ter retomada, veio para trás, né? É lógico que não é tudo que a gente espera no futuro que se concretize, mas não pode ser assim, uma mensagem meio fantasiosa, tem que ser uma mensagem realista, né? Depois o webcast, né? O webcast normalmente eles prometem alguma coisa a mais, ali pelas perguntas dos analistas, você marca também, vejam se essas promessas as empresas cumprem. Agora, o importante, depois disso, você interagir com a empresa, principalmente em dirimir assim, as nuances do setor e da empresa, né? Você vai estudar um real estate, tem lá VGV, performados, distrato, então é bom você tem que saber tudo isso.
Você vai numa parte de saúde, você tem que saber que é análise clínica, o que é laboratorial, o que é lab to lab, o que é B2B, que você tem que fazer a sua parte. Balanços muito confusos são sinal de duas coisas. A primeira, o investidor ainda não compreende bem as nuances do setor, e daí você tem que melhorar a sua parte, né? E outras, quando as empresas mesmo fazem os balanços confusos. Isso é uma quebra de governança, eu considero, e é um fator a determinar que você não quer ter ação naquela empresa. Você é iniciante, você não tem o know-how de pergunta de conversa com a RI. Às vezes, mesmo que você tenha, às vezes você faz algum deslize, né, sem querer. Você pergunta alguma coisa que eles não podem responder. Eles vão falar assim, a gente não dá guidance disso, ou a gente não pode abrir isso. Ninguém vai também estressar com você por você ter feito alguma pergunta fora do padrão. Por isso que a primeira coisa que a gente olha é o seguinte, a gente confia na diretoria, a gente confia no caminho da empresa, no longo prazo da empresa. Se sim, dificilmente eles vão ter uma governança ruim nesse aspecto, eles vão falar a verdade. Eu já cansei de falar com a RI assim, que o resultado tava bom, mas parecia que tava caindo uma bomba nuclear assim na empresa. Na época boa eles falam que tá mais ou menos, na época mais ou menos eles falam que tá péssimo.